comentou aqui durante essas 2 horas, que é Deus Jesus Cristo, essa parte. Sim. Que eu levo pra mim como eu sei que eu tô nesse mundo pra fazer as vontades dele, pra agradar ele. Pro Dandan, é, resumir Jesus Cristo, pro Joalisson, Jesus Cristo na sua vida. Hum. Na minha vida, Jesus Cristo, Deus é tudo, né? Não tem o que. É tudo. Sem ele, eu sou evangélico, né? Não estou frequentando a igreja, mas eu costumo dizer que a igreja, espaço físico é uma igreja, você tem que estar em comunhão com Jesus. Com Jesus Cristo. Tem que ter temor a Deus, é isso. Sim. Então, assim, Jesus para mim, não tem nem palavras, é indescritível. E eu creio que tudo vem dele, tudo, se ele colocar a mão vai acontecer, se ele falar que não vai acontecer, não vai acontecer, né? Vamos pegar um exemplo aí. De repente cai um avião, se Deus falar, Jesus falar, ó, o Danilo não vai morrer todo mundo e o Danilo não vai morrer. Mas como isso, irmão? É Deus, ele tem poder para tudo, Ele determinou. né? Não tem jeito, então Deus é Deus. Inclusive, na festa junina, porque tem muita gente que pensa, né, pô, mas é festa mundana, né, na linguagem, né, de quem tá firme Quem ali vê. dentro de uma igreja e tal. Pô, mas uma festa mundana e tal. No dia do show do Sampa Crio, eu convidei uma cantora gospel, Gabriela Lira, e convidei um pastor, pastor Cláudio, para levar uma palavra. E tem gente que fala, mano, você é louco? Não é que eu sou louco. Vai ter um monte de gente ali, alguém precisa ouvir uma palavra. Tipo, se tivesse um padre lá para trazer uma palavra também, eu iria dar oportunidade. Aqui o meu segmento é evangélico, então por isso que foi um pastor. Uhum. Mas se tivesse um padre lá, se tivesse alguém da Umbanda, porque eu penso que Deus, ele é um só. Um só para todo mundo. Independentemente de religião, Deus, ele é um só. Entende? Obviamente que tem lá os seus segmentos que são diferenciados, mas Deus é um só. E foi uma experiência, cara, fantástica, porque eu já tinha tido outras experiências, né? No Aramaçã lá com 5, 6 mil pessoas, de repente no baile funk aparece um pastor. E é sempre esse pastor Cláudio, que ele é meio doidão. Ah, o Então pastor. ele Um chega abraço, lá, pastor Já Cláudio aí. vamos ver o pastor Cláudio porque aí. pra eu já qualquer dia vir convidei, contar as eu já histórias com a convidei gente. outros pastores também, mas teve pastores já que já se negou por justamente ser um evento mundano, abre Sim. aspas, né? Pô, mas eu vou fazer o que lá e tal. Aí a palavra de Deus fala, né, que a gente tem que pregar mesmo pra prostituta, pro drogado, pra quem tá... Resgatar a alma pra Cristo, né? Mas enfim, cada um é cada um. Esse pastor não, cara. Eu já convidei ele lá pra festa junina, convidei ele pra um baile funk, ele chegou lá, ele traz uma palavra, ele louva, e ele faz o apelo. Às vezes tem pessoas ali, cara, que precisava Dá uma palavra. ouvir aquilo que saiu da boca de um pastor. Então, essa experiência que nós tivemos ali foi magnífica. A cantora, né, Gabriela louva demais, 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 demais. E tivemos esse momento aí de reflexão. Eu nomeei como. Como é que foi? Minuto da. Acho que foi um negócio assim, eu dei um nome lá, vamos ter lá um minuto para Deus lá e tivemos essa breve palavra, apresentação aí. Deus, Jesus, ele é tudo, né? Não tem jeito. E tem gente ainda que não acredita, né? Com Respeito, certeza, cada um é cada um, né? Mas não tem como, né, cara? Eu mesmo não consigo. Tipo, tudo mano. na minha vida, já sofri acidente, poderia ter ficado sem andar. Tudo na minha vida E outra, Cristo. tem pessoas que, por exemplo, por tomar uma cerveja, né, por fazer algo que aos olhos humanos, Pecado, né, é né? pecado, mas hoje eu costumo dizer, cara, que tá mais fácil aí um mundano na linguagem herdar os reinos dos céus Sim, a no salvação, dia do grande né? juízo do Do que mesmo quem tá lá. dentro da igreja, cara. Verdade. Porque eu sou Rola um cara muita que hipocrisia, né? eu tenho essa consciência. Se é para mim estar na igreja, eu tenho que estar alinhado com as coisas de Deus. Com Não adianta eu certeza. estar na igreja e tá tudo torto, todo bagunçado. Com E certeza. hoje tem muito disso dentro de igrejas, né? Então eu tenho um temor a Deus. Eu já fui evangélico roxo, de subir para monte, jejum, oração, sabe? Então eu já tive essa vivência, né? Me afastei por olhar para o homem. A Bíblia Sim. fala, né, que o homem ele é pecador e que a gente não deve olhar para o homem, né? Sim. Mas a nossa carne é fraca. Com então aí certeza. você vê uma pessoa que deveria ser exemplo fazendo o errado, aí você fala, poxa vida, mas como é que ele sobe lá e prega essa situação se ele está nessa situação? Com Se ele certeza. está todo errado. Então isso acabou me afastando um pouco, mas o meu coração sempre foi temente a Deus e sempre que eu posso eu agradeço. Parece que não, mas eu deito na minha cama todos os dias, cara. Eu agradeço pelo travesseiro que eu tenho, Com certeza. de poder me cobrir. Sabe, uma caminha gostosa que tinha? Mas isso
para as pessoas pode ser coisa besta. Mas eu tento mesmo, eu falo, ai, Jesus, muito obrigado, Senhor, Muito por bom, este cara, você dia. chega no seu momento ali. Muito obrigado por esse travesseiro, por essa coberta, por essa cama. Por Deus, porque, meu, tem muitas pessoas que não têm, cara, esse conforto de deitar numa cama, se cobrir com uma coberta. É, Então, a gente tem que, a gente tem que agradecer. ter uma família, ter, né? Cara, hoje em dia é foda. Falar pra você, o negócio é bem louco. O mundo tá É que se a gente for contar um pouco da minha história, vocês vão entender. Quando eu coloco essas pontuações de ter um travesseiro, de ter Sim. uma coberta, de ligar o chuveiro e cair uma água quente, é que se eu for contar, a gente resumão, pode marcar um outro dia. Para me contar mesmo a minha história do começo ao fim, resumidamente, olha, eu perdi 2 irmãos pro tráfico de drogas. Os 2 foram assassinados, um dentro de casa e um na viela. Nossa. Eu abri a porta pros caras que matou. Ponto. É. Aí depois eu perdi meu pai, que infelizmente era envolvido com coisa errada também, morreu trocando tiro com a polícia. Aí Bem perdi pesado, uma só irmã também. afogada no Parque do Pedroso. Então, assim, são situações que acaba, Então. né, não tinha estrutura familiar, né? Minha mãe tinha problema com álcool. Então, tipo assim, chegou uma época que eu, criança, morava na rua. Frequentei o Ruth Ramos ali, nossa, minha infância praticamente foi ali. Então, Fora são o vivências, julgamento cara. da sociedade. Esse aí também vai ser igual o irmão. Exato, É igual o pai. exatamente. E hoje em Então, dia você é um assim, tapa na cara da sociedade. exatamente. Então, Você tipo assim, entendeu? a gente tem uma história de ver. Eu sei o que é dormir dentro de um caixa eletrônico de um banco. Sim. Passar a noite lá porque lá era mais quentinho. Eu sei o que é isso. Então, quando você passa na rua e você vê um morador de rua deitado no chão, você consegue sentir o que ele está passando ali. Com É certeza. totalmente diferente. Então, assim, quando eu bato na tecla de você abrir o chuveiro e cair uma aguinha quente, é porque eu sei É que riqueza pra você, né? que você é Exato. doido, cara. Entendeu? Mas é também importante a doido. questão da valorização, do saber o valor de tudo. Exato. Isso é muito importante. O cara que ele sabe valorizar isso, ele tem uma grande possibilidade de ele ser assim uma pessoa de integridade. É foda, cara. Porque o cara que ele valoriza isso, as pequenas coisas, Exato. ele vai saber valorizar as coisas Exato. também, entendeu? Grandes. É. Irmão, ó, na época, né, que eu frequentava as ruas, ali, tem um churrasco grego ali, né, no centro de Santo André. Você lembra, na época, acho que era 50 centavos, 80 centavos o lanche. Sim, uns 10 anos atrás. Era 15 isso. anos Então, o que atrás. acontece? Eu acordava lá, saía do caixa eletrônico e ia lá pedir um lanche. E tinha um senhor lá, ele tinha uma loja de, acho que não é tabacaria, de fumo, né, rolo. Sim. Aqueles rolos de fumo e tal. Eu Uhum. lembro dele, meu, eu não sei o nome dele, mas eu lembro da Fisionomia. fisionomia dele de ponta a ponta. Eu ia lá todo dia. Só pedir um. Aí ele falava, vai lá, pega o lanche. Ele lá, "Ô, tio, ele vai pagar um lanche. Todos os dias, Certo. esse camarada me pagava um lanche. E eu, cara, parece ser uma coisa besta, né? Quando eu chego lá, que eu gosto de comer um churrasco grego, e eu peço churrasco grego, e alguém vem me pedir, nossa, que prazer que eu tenho de pagar. Que dia tu vai estar lá mesmo? Que prazer. Sério, cara, de chegar lá. É uma coisa simples, né? Então, tipo assim, você pagar um lanche pra alguém é uma legal. coisa simples, abre aspas, né? Mas, ó, volta um pouquinho a bobina. Eu pedi o lanche. Hoje, eu tô pagando o lanche. Isso aí é Então, muito- isso pra mim, É importante. Já aqui, porque o tempo tá estourando, né? A gente vai fazer os agradecimentos aqui e tal. Agradecer também ao Dandan, né? Mano, Deus pra mim, cara, é tudo, né? Hoje pra mim tá contando essa história, né? Sou um cara, me considero um cara vitorioso, né? Nas minhas limitações, nas minhas dificuldades aí. Quem me conhece mesmo sabe da minha história, sabe que não é fácil eu até chegar aqui. E, cara, aqui é o quê? Aqui não é nada, mas pra mim é muita coisa, cara. Muita coisa mesmo, sabe? A minha força de vontade, a minha determinação, entendeu? Então, assim, tudo isso só foi possível graças a Deus. Graças a Deus, assim. Até pra mim estar aqui hoje, cara, a gente tem que chegar. E aí, Deus? E aí? Você acha que eu devo ir, cara? Não devo ir, porque, assim, tudo que acontece é permissão de Deus, cara. Entendeu? Tanto que você viu que pra mim vir, ficou naquela assim, vamos lá, mano, não sei e tal. Mas aí você me convidou esses dias, eu falei, mano, vamos lá sim e tal. Então tudo é a permissão de Deus, cara. Então isso, assim, justifica qualquer coisa que a gente, né, fale sobre Deus, sobre essa sua pergunta. Deus, cara, é maravilhoso em minha vida. Deus é grandemente, assim, de uma forma espetacular, entendeu? Entrar no ponto que você falou, né? Aquele que valoriza as pequenas coisas, que nem a gente conversou aqui, ele vai saber administrar as grandes coisas. Com certeza, cara. Eu creio que nada aqui nesse mundo é da gente. Não, Tudo é dele, ele é o dono do ouro e da prata. sim, Então, ele olha a pessoa que está dando valor no pouco.
aquele que dá valor às pequenas coisas, ele vai saber administrar as coisas do Senhor quando chegar, tipo, o tempo da colheita, né, que nem o Aham. pessoal fala, de você, tipo, o ouro e a prata na sua vida. Aham. E é que nem a gente tá aqui, degrau por degrau. Com E uma certeza. hora na... O nosso problema é que a gente é muito ansioso para nossas coisas. A ansiedade estraga tudo. É verdade. Cara, por incrível que pareça, eu não era de ir na igreja. Eu fui na igreja evangélica e ouvi a palavra de uma pastora de revelação. A coisa que eu mais pedi a ela era para que eu fosse uma pessoa habilitada, na época. E toda vez que eu ia no culto, a gente sempre levava uma blusa, um boné, alguma coisa assim. E na hora lá ela fazia a revelação. Por incrível que pareça, alguém deve acreditar e deve não acreditar. E tudo que eu mais pedi a Deus era a minha habilitação, cara. Eu fiz 4 provas, fui para Mauá, fiz aqui, interior e não consegui. E ela falava, toda vez que ela falava assim, aquilo que você mais deseja, eu pedia loucamente a Deus. Por aquela habilitação que era para mim poder ser livre no mundo, para mim poder correr o mundo inteiro. E toda vez ela falava, aquilo que você mais deseja, Deus manda dizer que não é a hora. Não é a hora, tudo é no tempo dele. Toda vez que eu ia fazer a prova, eu reprovava. Toda vez, cara, eu falava, me dava um nervosismo, eu travava, não conseguia estacionar, fazer nada. Nada, velho. Quando foi, eu menos esperava, nem tava contando com isso. Eu comecei a fazer todo o processo de novo. Era a última vez, eu falei, essa é a última vez. Se eu não conseguir, eu não tiro mais a habilitação. E na minha última vez, eu consegui, cara. Por incrível que pareça. Era o tempo dele. Isso levou, sabe quantos anos? Nós estamos em 2023. Eu comecei a tirar a habilitação em 2014. Nós tá quase 10 anos isso, cara. Quase 10 anos. Eu fiquei tentando. Isso todo ano eu tentava. Todo ano eu tentava e toda vez que eu ia na igreja aparecia essa revelação para mim. Aquilo que você mais deseja, Deus manda te dizer que não é a hora. E eu não fui na igreja, por incrível que pareça, para também lhe dizer assim, é a hora agora. Também não fui, dei entrada no processo ali, tal, devagarzinho, tudo. Eu fazia todo o processo, ia legal. Chegava no dia da prova, eu não passava. Aí dava o prazo, não passava. Resumo, perdi acho que umas 3 habilitações, cara. E a que eu consegui, eu perdi por emoção. Tipo, eu não podia tomar a pontuação, que era 4 pontos. Eu passei no radar, em alta velocidade, pra você ter ideia. Então, ou seja, tudo é no tempo de Deus. Qualquer coisa que a gente queira ao mês, se não for a vontade de Deus, se não for o tempo de Deus, a gente não vai conseguir, cara. Então, assim, esse é o nosso problema, essa é a nossa sociedade. Ter calma, né, na história e confiar em Deus que tudo na hora certa, no dia certo vai chegar. Entendeu? Você Amém. quer dar uma... A última pergunta, Hum. pergunta pro Dandan. Você quer